Olá, com um gesto fazer música. Essa possibilidade da regência que encantou a nossa convidada de hoje, Lara Tanaka, regente do Coral Lírico de Minas Gerais. Possuidora do que se chama em música de ouvido absoluto, ela vai nos contar um pouco sobre a sua história e sobre a história do coral. E também vai falar um pouco sobre a temporada para o segundo semestre desse ano, os artistas que serão interpretados, os movimentos musicais a que eles pertencem. Bom, Lara, sua mãe é pianista, seu pai é violinista. Seu pai é japonês e sua mãe italiana. Parece que você teve um ambiente musical que, de uma certa forma, te influenciou muito na sua carreira, não é mesmo? Com certeza, assim, só corrigir minha mãe, ela é brasileira, neta de italianos, sim. né? Mas minha mãe realmente a profissional, música profissional da família, assim, dos meus pais. Meu pai é engenheiro agrônomo e ele teve uma formação musical dentro da escola onde ele se formou no Japão, né? Porque lá o estudo da música já é uma coisa importante, assim, já faz parte do aprendizado, já faz parte do currículo deles. E então ele já veio com essa formação como violonista, não um violonista profissional, mas já sabendo tocar bastante. E lá mesmo também ele fez alguns cursos de regência no Japão. Então ele veio para o Brasil também já regendo e foi aí que surgiu o encontro dos dois, porque minha mãe era pianista na igreja, meu pai era regente. Ele resolveu, aliás, na verdade ele resolveu entrar como regente para pegar o coração da minha mãe, mas foi a música que uniu. Que bonito, né? A história deles, né? Verdade. E eu acho interessante também que em algum momento eu li que você pensou até em ter uma outra profissão, mas foi seu pai que te estimulou a fazer aquilo que você amava, não é isso? Assim, obviamente minha mãe foi minha primeira professora, então, assim, claro que ela foi a minha grande influência, a minha grande inspiração. Mas, assim, em determinado momento da minha vida eu já trabalhava, assim, já com 15 anos trabalhava informalmente, assim, já tocava em alguns eventos e tal, e eu falei, bom, acho que eu não preciso de fazer esse curso, não, eu já toco, eu já trabalho com isso, então vou fazer outra coisa. Eu queria sempre, eu tinha muita curiosidade de fazer arquitetura, fazer psicologia e outros cursos. Eu cheguei a tentar até o vestibular, mas ainda bem que eu não passei, porque aí realmente meu pai, olha, não adianta você querer fugir, porque você tem que fazer o que você realmente ama, o que você sabe que você consegue fazer bem, né? E aí acho que foi nesse ponto que ele tocou no coração mesmo, né? Realmente, eu estudo música desde os 4 anos, né? Minha mãe foi minha primeira professora de piano, então acho que não teve como fugir, né? Eu sempre tive esse meio, assim, sempre ouvindo as aulas de piano, diariamente. Minha mãe tinha vários alunos e à noite meu pai chegava do trabalho, tocava violão, então eu tive um bom berço musical. Privilégio, né? Sim. Coisa boa. E me diz uma coisa, e o que é isso do tal do ouvido absoluto? O que vem a ser? É uma coisa apreendida ou é um presente dos deuses, vamos dizer assim? Tem gente que acha que é uma coisa que você ganha, que é um dom, que é uma coisa sobrenatural. No meu caso, eu acho que eu adquiri o ouvido absoluto justamente por esse fator de... Minha mãe, como ela dava aula diariamente, então eu ficava ouvindo aquelas lições, aqueles métodos que os alunos iam tocando todo dia, e eram os métodos que eu também estudava. Então, muitas vezes eu ia tocar uma lição, eu já até sabia, assim, já sabia de cor, porque aquilo já estava tão internalizado, assim, de tanto ouvir aquilo diariamente, vários alunos tocando. Então, quando eu ia tocar, eu já sabia tocar. Não precisava nem da minha mãe ensinar, que eu já sabia, que eu já tinha ouvido aquilo. Então, eu fui associando o nome da nota com o som, né, com a cor da nota. Então, parece que a minha construção do ouvido absoluto se deu dessa forma, assim, de tanto ouvir. E foi criando isso desde de 4 anos, muitos anos, né? Quer dizer, o ouvido absoluto, imagino que seja uma percepção musical aguda, né? O ouvido absoluto, para quem não sabe, por exemplo, você ouve uma nota qualquer, uma buzina, pá, alguém buzinou, um carro buzinou, pom, e aí você sabe descrever que nota que é aquela buzina, né, por exemplo. Imagino que, por exemplo, o Hermeto Pascoal deva ter um pouco isso, porque ele trabalha, inclusive, com vários instrumentos não convencionais, né? Frigideira, isso, aquilo. Então, ele procura também certas sonoridades, né? Imagino, né? Pode ser. Agora, me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre... A figura do regente, maestro, é uma figura fascinante. Ela é central, realmente, num espetáculo musical, não é? Aí eu sempre quis entender um pouco como que é esse trabalho do regente, porque eu sempre imaginei
deve haver um código, deve haver signos ali, aos quais o regente incorpora a sua personalidade. Então, eu queria saber isso. Primeiro, quais as habilidades que a gente exige ou que são necessárias para um regente? Bom, quando eu fiz o curso, acho que já deu uma modificada de lá para cá, mas na época que eu me formei, eram 6 anos do curso de regência, né? Então, além do gestual, da própria matéria de gestual de regência, que a gente trabalha, assim, acho que por 4 anos, talvez, não só regência de coro, mas orquestra. Na Universidade Federal, a gente tem as 2 cadeiras diferentes, assim. Você estuda tanto, assim, no curso de regência, você estuda regência para coro e regência para orquestra. Então, além desse gestual de regência, a gente tem outras matérias também, que quando você chega na frente de um grupo, você tem que estar muito bem sedimentado com o que você vai trabalhar para poder aquilo entrar no seu gesto, né? O gesto, ele não é mecânico. Ele não é mecânico e ele não é isolado da música. O gesto, ele contribui para que a música aconteça daquela forma coletiva, porque por exemplo, no coro lírico são 60 e tantos cantores. E eu tenho que fazer, a função do maestro ali na frente é fazer com que os 60 cantem juntos e com a mesma linha de interpretação. Então, no caso, a mesma linha de interpretação minha. Eu que tenho que dizer o que é, assim, porque você pode fazer uma frase com crescendo, ou então você pode fazer, que às vezes não está escrito na partitura. Então, a função do maestro também, ele tem essa liberdade, às vezes, de colocar algumas outras coisas que não estão ali na partitura. Então, por isso que a gente, às vezes, tem que estudar, às vezes não, a gente sempre tem que estudar muito, para poder chegar e já saber o que você quer tirar, para que aquela música salte daquela partitura, que salte aos olhos e que chegue ao coração de quem está ouvindo. Aí é o estilo do regente que vai conformar uma certa interpretação da música. Não as músicas seriam iguais. Exatamente. Seria apenas seguir uma partitura, que aliás tem um filme do Federico Fellini, Ensaio de Orquestra, que mostra que quando se retira o regente, a orquestra se esfacela. Ela precisa desse ponto central, né? Agora eu li também que você tem uma convenção que o gesto, a postura tem que ser firme, não é? E acima da cintura, e uma mão ela dá um certo tipo de comando e a outra, é isso? É isso mesmo, tá bem. A primeira aula foi boa. Mas tem assim, a primeira aula básica do regente, né? Assim, você tem sempre ter uma postura, porque na hora que o maestro entra no palco, você já começa a perceber assim, se tem domínio, se não tem, assim, então quando a gente, às vezes, para os meus alunos de regência, eu sempre falo, olha, preocupa-se na hora que você entra no palco, na hora que você põe o primeiro pé no palco, até você chegar no pódio. E a gente já entra, já pensando na música, mas assim, entra com certeza, com autoridade, né? Assim, porque aquela figura ali na frente, você tem que passar essa confiança, né? De que você está ali, que você vai conduzir, confia em mim, que são na minha mão. Isso. É uma liderança, É uma né? liderança, exatamente. Agora, e o gesto de abertura? Porque eu ouvi falar também que a abertura é muito importante e o fechamento também, evidentemente, né? Tem algum gesto codificado para isso? Então, você me perguntou, né? Essa postura ereta, as mãos normalmente na altura da cintura, para a gente, assim, poder trabalhar mais, assim, se você quer um som maior, você amplia o gestual, se você quer um pouco menor, então você trabalha mais ou menos aqui na linha da cintura para poder depois ampliar ou diminuir seu gesto, né? E é pelo gesto, não é pela expressão facial? Também, sim, pela expressão também. Também, muito. A gente tem que contribuir com isso, assim. Por exemplo, eu costumo cantar o texto junto com meus cantores. Não cantar, emitir o som, né? Porque pode atrapalhar, mas normalmente para ficar o texto junto eu gosto de fazer. Tem maestro que já não usa desse artifício, né? Mas a expressão é muito importante. E reger coral ou uma orquestra, não é? Só instrumental, tem algum ponto em comum? Bom, normalmente o maestro, né, a figura que está ali na frente, ele está apto a reger tanto uma orquestra quanto um coro, né? Mas realmente, assim, o coro ele tem especificidades, assim,
Você não consegue, por exemplo, construir uma música, fazer uma música ficar pronta para um concerto com o mesmo tempo que uma orquestra consegue. Uma orquestra ela tem um tempo mais rápido. Porque, por exemplo, o cantor ele não consegue pegar nas cordas vocais dele para ver a posição, a afinação da corda vocal, né? Então, demanda também de uma saúde, a pessoa tem que estar muito bem fisicamente. Tem que se cuidar muito. Emocionalmente também, né? Porque se você emocionalmente não está bem, como é que você vai conseguir soltar sua voz, né? Então, o cantor ele tem uma especificidade, ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais frágil, né, do que o músico instrumentista, né? E realmente o resultado demora um pouco mais. Fascinante. Vamos fazer um pequeno intervalo então e daqui a pouco a gente volta para aprender um pouco sobre alguns conceitos musicais com a nossa convidada de hoje.